sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embustes cilados do demônio. Subjuga-vos, Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. E a pois advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não esperam e não vos amam. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retiro de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. É com muita alegria que nós estamos unidos aqui essa noite, né? Falando em cruz, né? Eu estou com a cruz na testa, né? Essa que significa as cinzas, né? Nós hoje na igreja nós celebramos, né, a quarta-feira de cinza. A gente entra nesse tempo quaresmal, né? Um tempo de penitência, que Deus nos convida a olhar para dentro das nossas vidas e buscar um caminho real de arrependimento, né? Dentro disso, a nossa proposta até é falar hoje: convertei-vos e crede no Evangelho. É um tempo propício para a conversão, não que os outros tempos não sejam. O Padre Cândido já está por aqui, deixa eu chamar ele. Olá, Padre Cândido. Oba, boa noite. A sua bênção. Deus abençoe. Tudo bem com o senhor? Ótimo. A semana passada, né, a gente estava tendo como se fosse uma despedida do Senhor, mas, né, não é bem uma despedida, né? A internet, ela encurta esses caminhos, e com muita alegria, né, nesse dia, né, quarta-feira de cinzas, a gente, né, ter o Senhor aqui. Para quem não conhece, o Padre Cândido, ele é um sacerdote que ficou por muito tempo, né, aqui na paróquia São Sebastião, aqui no Barro Preto, em Belo Horizonte. E o senhor pode se apresentar aí, Padre, né? Os legionários aqui da Legião Acutis, né? A gente já conversou muito da missão, né? O senhor me ajudou muito, né, no discernimento. E, né, para o pessoal te conhecer um pouco. Pois é, Padre Cândido, eu estou aqui na minha terra, depois da minha aposentadoria em Belo Horizonte. Eu estou aqui, voltei a morar aqui, acabei de celebrar a missa de cinzas aqui às 19 horas, e saí daqui pequeno, saí daqui com 11 anos, depois girei o mundo inteiro, comecei em Belo Horizonte, onde eu fiz
antigamente se chamava ginásio. Depois fui para Juiz de Fora, São Paulo, Siderópolis, Santa Catarina, voltei para Belo Horizonte, fui para Roma, depois voltei para Belo Horizonte, sempre a base era Belo Horizonte. Enfim, rodei bastante tempo, morei também em Paris, fazendo estudos lá, e depois, na paróquia São Sebastião, eu fiquei desde 1900, setembro de 1995 até agora, né? Até agora, mês de fevereiro, quando eu voltei para minha terra, de onde eu saí pequenininho. E estou aqui, vou ajudar um pouco, mas volto todo o primeiro domingo do mês, a partir de abril, eu volto, celebro a missa das 11 em Belo Horizonte para matar a saudade, e também, de vez em quando, eu estou lá, tenho compromissos, já preguei retiro aqui no Carnaval para os alunos de teologia aqui da Diocese de Itabira. Enfim, minha vida está correndo normal e eu estou bem, graças a Deus. A bagagem sua é forte, né, padre? E é dentro disso que a gente vai aproveitar um pouco, né, dentro do tema que a gente está propondo essa noite. O padre Cândido, para quem não conhece também, ele é um mestre em comunicação. Aí, né, ele para quem, né, leu já aquele evangelho nutiante lá do Papa Paulo VI, né, a comunicação a serviço do evangelho, né? Então, o padre Cândido sabe fazer isso com muita proeza, né? Ministro de música. Então, assim, é uma referência, né? Não só na questão da música, mas também da comunicação, né? Ele é uma coisa que ele sempre prezou muito. E hoje nós vamos comunicar, né, com a graça de Deus. E, padre, eu queria começar com uma pergunta aqui para o senhor, né? A gente vai fazer em forma de diálogo, né? Eu vou fazendo algumas perguntas, eu também vou comentando. E eu queria já até trazer para dentro do tema da campanha da fraternidade esse ano, né? Não que a gente não possa falar de amor, mas não é um tempo também da gente falar de pecado, da salvação, porque eu não sei se esse pessoal que compõe essas campanhas da fraternidade, eles fazem isso de inocência ou de propósito, né? Não, igual eu disse, não que a gente não possa falar de amor, né? Talvez Jesus seja um dos que mais fala de amor. Mas, e o pecado? Que é um tempo da gente falar de pecado, de convidar as pessoas para um arrependimento, para uma conversão. Não só porque quando parece assim que você propõe só falar do amor, parece que você não pode falar do pecado, né? Que tipo assim, que você vai estar acusando, mas é um tempo também da gente voltar-se para dentro. Essa cinza aqui não é uma sessão do descarrego, né? Que as pessoas, eu acho que essa missa de quarta-feira de cinza fica lotada, porque eu acho que as pessoas vão lá, acho que essa cruzinha aqui é como se fosse um passe mágico, né? Vou passar, tá tudo zerado, mas não funciona bem assim. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa questão, desse tempo, o que esse tempo nos convida, né? Qual que é o verdadeiro propósito? Lógico, nunca podemos nos esquecer do amor de Deus, mas a própria Santa Faustina, que veio para falar da misericórdia de Deus, ela também falou que dentro da misericórdia iria ter o fim, que ia também existir a justiça, dentro até dessa proposta, né? Dentro do versículo que eu passei para o senhor, convertei-vos e crede no Evangelho, completou-se o tempo, né? A gente não tem noção, às vezes, muito, quanto que Jesus vai vir, né? Quanto que esse tempo vai se completar, a gente não sabe nem o dia nem a hora, né? O Senhor nos convida, assim como as virgens prudentes, né? Então, gostaria que o senhor discorresse um pouco em cima disso que eu falei, né? Sei. Olha, a gente precisa saber um pouco a história da campanha da fraternidade no tempo quaresmal. Na verdade, isso começou na Alemanha com aquela campanha financeira chamada Na Quaresma Miserior e no Advento Adveniat, que na verdade era assim: a Quaresma ficava normal, refletia-se na Quaresma, a liturgia da Quaresma, a espiritualidade da Quaresma, levando ao arrependimento e à conversão. E todo mundo sabe que na Quaresma tem o jejum, tem a abstinência,
E aí, um gesto concreto se fazia na Alemanha, há muitos anos atrás. No domingo de Ramos, uma coleta chamada Coleta Misério. E esta coleta ia para o mundo inteiro, lá eles têm muito dinheiro, ia para o mundo inteiro para socorrer principalmente as pessoas na área social, migrantes, pobres. E aí vinha, inclusive, dinheiro para o Brasil também. E não sei se ainda vem, mas eu acredito que talvez sim. Na quaresma era socorrer as necessidades das pessoas. Era o gesto concreto da quaresma. Aí o Brasil resolveu imitar, é o único país que faz isso, resolveu imitar a Alemanha, ao invés de fazer simplesmente uma coleta para atender às necessidades das pessoas, resolveram que esta coleta fosse precedida, durante o período quaresmal, de uma reflexão sobre as necessidades mais prementes. É bom lembrar que o dinheiro, depois que tem no Domingo de Ramos, não vai resolver nenhum problema, mas pelo menos dá o sentido daquela privação que foi feita durante o tempo da quaresma. Esse é o primeiro ponto para dizer da história. Agora vem a segunda parte. A campanha da fraternidade, desde algum tempo, ela mudou. Ou seja, mudou em que sentido? Antigamente se fazia a campanha da fraternidade na própria liturgia da quaresma, tanto que se compunha um canto da liturgia de entrada, ofertório, comunhão, baseados no tema da campanha. Aí perceberam que a liturgia da quaresma ela tem uma espiritualidade própria e que deve ser obedecida. E aí a campanha da fraternidade, ela percorre a quaresma de uma maneira periférica, no que sentido? Nos grupos de reflexão, nas catequeses, enfim, nos cursos que cada paróquia, cada comunidade tem, vai se tocar no tema da campanha da fraternidade. Este ano é sobre a educação, educar com amor. Ou seja, este é o espírito. O espírito da quaresma, na liturgia, continua, o normal. O padre não precisa ficar falando da campanha da fraternidade durante a homilia. Não existem cantos específicos sobre a campanha da fraternidade, a não ser um hino, que normalmente se canta no final ou em qualquer outro lugar, mas não central. A liturgia permanece, a liturgia própria da quaresma, com a espiritualidade da quaresma, que nós vimos hoje na quarta-feira de cinzas, né? De modo especial, o tempo da quaresma é o quê? Voltar-se para Deus, que está dentro de si mesmo, interiorizar a fé pela oração, pela escuta da palavra de Deus e também pela moderação dos impulsos, através de uma disciplina que prepare a pessoa para o amor, para a fraternidade. Essa é a espiritualidade da quaresma. E aí, as pessoas muitos fazem penitência na quaresma. Muita gente, por exemplo, durante a quaresma não come, não toma cerveja, enfim, tem uma economiazinha, tem as crianças que põem aquela moedinha dentro do cofre. Aí, quando chegar no final, para dar um rumo a isso, no domingo de Ramos, esse dinheiro que se arrecada, ele vai ser usado dentro do tema da campanha da fraternidade que foi estudado nos grupos durante este período. Portanto, resumindo, a quaresma continua intocável com a riqueza da sua espiritualidade. Ao lado disso, se faz uma reflexão sobre algum tema de necessidade para o nosso povo, que será a destinação desta coleta e sentido dessa destinação desta coleta que é feita no Domingo de Ramos. Entendendo desta forma, muitas resistências com relação à campanha da fraternidade devem cair, porque não é a quaresma, a campanha da fraternidade é paralela, ela está na periferia
da Quaresma, visando exatamente dar um sentido bem prático àquela doação que é feita no Domingo de Ramos. Mais ou menos isso. Perfeito, padre. Vamos pensar na pessoa do sacerdote, né? Lá em Mateus vem nos dizer que não são os doentes que precisam, são os doentes que precisam de médico, né? De remédio. E o Senhor é uma espécie de um médico ali no confessionário. Por que o Senhor detecta, né, nesses tempos que a gente está vivendo, a maior urgência, assim? Porque ali é como se o paciente está de um lado e o médico está do outro. Qual que você vê, qual que é a sede desse pessoal, qual que é a direção que o Senhor poderia dar para essas pessoas, né, como se fosse um remédio, né? O médico está ali dando um diagnóstico. Você chega no médico, passa seu problema e ele, pela experiência dele, ele passa uma direção. Qual que é o norte, né? Eu sei que não tem uma coisa, uma fórmula pronta, mas o que você sente ali como se fosse o médico dos médicos, que é Jesus, que o Senhor é a persona Cristo ali? O que a sua alma acolhe? O que você mais vê assim de urgente hoje, né? Se tratando, né, até do que a gente está falando, da questão da conversão, né, desse arrependimento, o que a necessidade número 1, que você vê que é a angústia maior das almas, você ali, como se fosse um médico hoje, fosse passar um remédio para esse paciente. Olha, primeiro a gente tem que distinguir bem o sacramento da penitência do aconselhamento pastoral, da direção espiritual. No sacramento da penitência, há limites da própria estrutura ritual do sacramento da penitência. O sacramento da penitência não é uma direção espiritual e nem é um aconselhamento pastoral. No entanto, a gente percebe, eu atendi durante o tempo da pandemia, eu atendi gente de toda a cidade, eu acredito que mais de 3.000 pessoas durante todo o ano, e eu senti o desespero muitas vezes, ou seja, a desesperança de muita gente, por várias situações, é uma situação completamente estranha, inusitada, muita depressão, muitas pessoas que não é nem pecado, né? Mas a gente sente isso no confessionário. E eu acredito o seguinte, que o mal do século, o mal hoje, é uma tristeza muito grande. As pessoas chamam de depressão, eu não gostaria de usar esta palavra, eu gostaria de dizer uma tristeza de vida. E eu acho que aí vem a nossa função, na medida em que, pelo Evangelho, pelo anúncio do Evangelho, pelos sacramentos, você põe uma luz na vida dessas pessoas, ilumina, dá sentido, dá força. Esta é, digamos assim, a função de médico, nesse caso, que nós temos principalmente neste período atual. Lembrando também que o mundo não é só a pandemia foi o eclodir de um grande problema, mas nós temos também agora, com esse conflito tão grave, tão sério, ou seja, perto de eclodir até alguma coisa mais violenta, né? Uma guerra mundial, por exemplo, as pessoas, por enquanto a gente parece que está tudo muito longe, mas se a coisa se agravar, não vai ficar longe, não. Vai ficar muito mais perto do que a gente pensa. E com muitos danos, continuando danos na alma das pessoas, danos psicológicos, danos materiais, problema de fome, tudo isso pode acontecer. Estamos num mundo, numa transição violenta de civilização, e neste momento as pessoas estão desorientadas, precisando de uma luz, precisando de algo, e é só Cristo que pode fazer isso. Nós não somos nada, né? A única coisa que a gente pode fazer é apontar na direção dele, que é, a meu ver, eu estava vendo agora a notícia lá
na, na Ucrânia, não tem Bíblias mais. As Bíblias acabaram. Saindo Bíblia, o povo procurando a fé, a oração, missas nos abrigos antiaéreos, nas estações de metrô. A gente percebe que o mundo está precisando exatamente de algo que possa ajudar a se orientar, a ter uma luz, a saber para onde nós caminhamos. Ô padre, interessante isso que o senhor fala, né? Porque, assim, pode parecer meio teoria da conspiração, mas eu, pelo menos, assim, depois comecei a aprofundar mais, tentar entender, né? Porque isso aí não cai igual, não sei se já viu esse termo, né? Que uma vaca não para em cima da árvore do nada, né? Alguém colocou ela lá. Então, existe, de certa forma, os controladores desse mundo, que eles, de certa forma, eles arquitetam, né? Você vê até dentro da pandemia, os termos já chegaram pronto, lockdown, algumas coisas que eu nem sabia que existia o nome, mas esses termos já, assim, é algo que parece que está sendo articulado há muito tempo, né? Essas elites, né, e grande parte dessas elites que nos controlam, né, os grandes banqueiros, né, são satanistas, né, e assim, nada é à toa, né, como eu disse, uma vaca não para em cima da árvore do nada. E parece que é uma sequência de acontecimentos, de certa forma, premeditados. Se a gente pegar até lógico, pode ter o contexto da Rússia, da União Soviética, né, tudo isso que a Rússia já viveu no passado, mas se você for ver, não tem muito motivo para brigar o que está acontecendo. Tipo assim, igual que as meninas lá da escola, falou que a sua mãe é uma bicicleta e vai dar uma voltinha. Aí nisso aí já se forma uma grande confusão. Que assim, motivos palpáveis não tem, mas parece que existe uma vontade de algo acontecer e justamente dentro disso que o senhor falou. É fome, mas se a gente parar para pensar, a maior fome que hoje existe é a fome de Deus. Porque todo mundo entrou nessa dança, né, pode dar os ismos, né, capitalismo, globalismo, comunismo, acho que todos os três, eles acabam se encontrando de alguma forma. Todo mundo entrou nessa dança, né, e esqueceu de Deus. Não que não puder, a gente não pode usufruir da tecnologia, graças à tecnologia, por exemplo, a gente está, né, você está em Santa Maria de Itabira, eu estou aqui em Belo Horizonte, a gente está conversando. A tecnologia é algo bom, né? Só que assim, isso nos tornou escravos, né? E essa escravidão, de certa forma, ela foi pensada, né? Ela não é à toa, porque a gente vê que, por exemplo, né, a gente acabou de sair do carnaval aí, né, apesar de não ter sido bem divulgado, mas teve. A gente sabe que em vários lugares teve. E a gente já está indo para o segundo ano, terceiro ano, né? Que a gente pega uma quaresma com pandemia, né, que ainda não acabou, mas os 2 anos eles trancaram a igreja, né, e o senhor, né, como o senhor disse, atendeu 3.000 pessoas, o senhor teve coragem, né, e o senhor foi perseguido por nada mais, nada menos por você ser sacerdote, você fazer a sua missão, né, eu lembro até de São Luís Maria, São Luís Gonzaga, né, ele não se tornou sacerdote, mas no serviço do Senhor, na época dele, tinha uma doença que chamava tifo, né? E São Luís Gonzaga, ele pegou tifo e morreu, né? Porque ele estava ali na fronte, ou seja, os sacerdotes não se escondiam, né? O ano passado, eu fiquei sem entender, mas eu achei um absurdo. A gente não teve, por exemplo, a cerimônia do lava-pés, então, assim, a doença existe, mas parece que é uma doença que existe de ocasião, já meio que esqueceram. Agora a gente está na agenda da guerra, daqui a pouco a gente está na agenda da fome. Aonde eu quero, né, passando todo esse enredo, mas a gente vê que a gente precisa nada mais, né, mais do que nunca dos sacramentos. Né? Porque a gente não sabe, hoje eu estou aqui fazendo uma live, amanhã eu posso pegar uma pandemia igual o padre falou aí, olha, parece que está longe, é igual o vírus, né? Eu lembro em março de 2020, perto da festa de São José, veio a notícia que as igrejas iam começar a fechar,
que as primeiras pessoas estavam sendo contaminadas no Brasil. Então a gente vive num mundo globalizado. Essas elites que nos dominam, elas fazem tudo de forma muito concatenada, né? O problema que estoura lá na Rússia afeta o Brasil, fertilizante. Então, assim, é tudo muito global. E por interesses econômicos, a gente pode ser, sim, escalado por uma guerra, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa questão dos sacramentos, porque, igual você falou, as pessoas estão correndo para buscar a Bíblia. Beleza, a gente precisa da palavra de Deus. Mas a corrida para estar em dia, para me receber o sacramento. Porque, vai me desculpar, padre, mas não é o caso do senhor, mas eu vejo muito padre, muitas pessoas, não só padres, mas pessoas de frente de movimento, de igreja, querendo alisar o pecado. Tipo assim, não, mas não é bem assim. E muitas das vezes, até dentro das nossas autoridades, bispos, até mesmo às vezes algumas falas do Papa, dá uma escorregada, não é bem assim, vamos olhar por esse lado. Qual que é a regra da igreja, né? Porque a doutrina vem mais de 2000 anos, não tem muita exceção. Não, o Padre Cândido é meu amigo, né? Não é bem assim, né? O que o senhor pode falar, né? Como as pessoas estão aptas para receber o sacramento? É lógico, a gente não está numa igreja de bater continência, né? No militarismo, mas tudo existe regra, né? Como o senhor pode explicar um pouco, até dentro das questões dos mandamentos, para esses tempos difíceis, que as pessoas falam assim, não, eu vou botar minha vida em dia com Deus, semana que vem, não, é quando eu ficar mais velho. Os tempos atuais permitem essa linha de raciocínio? Olha, pecado é ofensa a Deus, e nós somos pecadores, tanto é verdade que hoje todo mundo está com a cruzinha de cinza na testa, exatamente como um sacramental, não sacramento, como sacramental dizendo, como sinal sacramental dizendo, nós somos pecadores e reconhecemos isso. Então o pecado deve ser reconhecido como tal. Porém, o que o Papa e, enfim, a Igreja diz é que, para além do pecado que nós somos, e a nossa miséria deve ser por nós reconhecida, e a gente tem, e o tempo da quaresma é isso, né? Hoje, você podia até falar, eu não gosto da expressão, lembra-te que és poi que em pó te hás de tornar, tudo bem, nós sabemos disso, vamos morrer. Mas eu prefiro o outro, converta-se e creia no Evangelho. Ou seja, a conversão faz parte da nossa vida. E não é uma conversão, para a maior parte dos fiéis, né? Não é uma conversão, é uma conversão diária. Não é a conversão de São Paulo, de Santo Agostinho, de Paulo Claudel, quem quer que seja, que foi aquele momento da vida de uma iluminação especial. Não, nós recebemos a fé com leite materno, ou seja, nós nascemos, fomos criados na igreja, e por isso nós temos aquela tendência de dizer, as pessoas pensam, não, eu não preciso de converter, quem precisa de converter é aquele que não era católico, aquele que fazia coisas erradas, muito erradas, então precisa fazer a guinada da conversão. Aliás, a parte de conversão é muito interessante, porque esta palavra e todo o significado teológico de conversão foi fixado no século III, pelos padres alexandrinos, quando, lendo a filosofia de Platão, eles se depararam com o mito da caverna. No mito da caverna, de Platão, eles fizeram uma tradução para o cristianismo. O que é o mito da caverna de Platão? Considera o homem ignorante, o homem que não tem o conhecimento, que não tem a filosofia, é o homem que está amarrado à parede de uma caverna. E na parede da caverna, para onde ele está amarrado, entra pelo buraco a luz do sol, mas ele não vê a luz do sol. Ele não tem condições de sair da caverna, porque ele está preso, ele é escravo da ignorância. E o que ele vê? Ele vê as sombras que o sol projeta na parede da caverna. E ele pensa que aquilo ali é a realidade, quando, na verdade, não é a realidade.
é uma sombra da realidade. Continuando no mito da caverna de Platão, o filósofo chega perto daquele homem, ensina a ele o conhecimento, a filosofia, o adestra ao pensamento, ao questionamento, à busca da verdade e o liberta das cadeias do aprisionamento, e aí ele se volta, ele pode se virar. Foi libertado e se vira. Quando ele se vira, ele vê que a luz, de onde vem a luz? Aí ele vai subir a parede da caverna até encontrar a realidade que estava sendo projetada e era uma ilusão, mas agora ele vai encontrar a realidade no mundo fora daquela caverna. Aí os padres fizeram o quê? Muito bom. Quem está preso na parede da caverna é o pecador. Ele está lá preso. Quem vem libertá-lo do pecado é Cristo. Cristo pela graça. Isso é graça. Não é uma moral, não é moralismo. O cristianismo não é, em primeiro lugar, uma religião de moral, mas é da graça. Santo Agostinho fala muito bem isso. Então, a graça de Deus em Cristo, redentor do homem, toca aquele homem pelo batismo e ele se vê livre do pecado, e aí ele vem a conversão. Ele se converte, converter, ele vira, e quando ele vira, ele vê a realidade do amor e da misericórdia de Deus, mas não basta. Ele precisa subir a caverna para ir encontrar a realidade, para encontrar o amor, Cristo, os sacramentos, e isso vai se chamar, quando nós estamos perfazendo esta caminhada de subida, vai se chamar todo o esforço espiritual que nós fazemos, uma vez libertos pela graça, o Espírito nos ajudando, nós subimos, chama-se ascese, nós subimos para a plenitude do bem e do amor. Agora, isso significa o pecado existe? Sim, mas a misericórdia do Senhor é maior do que o pecado. Aí a pregação da igreja, isso vem desde João Paulo II, viu? Quem criou a festa da Divina Misericórdia foi o Papa João Paulo II, inclusive no segundo domingo da Páscoa, né? E depois, aí vem por causa da santa polonesa Kowalska, né? Aí depois o Papa Bento XVI insistiu mais nisso ainda, que diante do homem marcado pelo peso do pecado, a misericórdia de Deus, se ele se abre a esta misericórdia de Deus, ela é muito mais forte do que o pecado. E também o Papa Francisco continua na mesma direção. E tem mais uma coisa, o amor, nós devemos acreditar nisso, porque Jesus que fala, o amor é mais forte do que qualquer coisa contrária ao amor, que é o ódio, que é o pecado, que é a raiva, que é a malquerença, a desarmonia. Então, quando a pessoa é cativada pelo amor, o amor de Deus e o amor dos irmãos, ela é capaz, sim, pela graça, vencer todo o obstáculo que a impeça de chegar até a plenitude do amor, que é Cristo. Você falou de uma coisa muito interessante, padre, porque o amor é o que nos leva a Deus, né? A gente precisa de ter esse primeiro amor, né? Esse encontro com Deus, que ele pode ocorrer das mais variadas formas, né? E me vem até o exemplo do filho pródigo, né? Porque ele tudo tinha ali na casa do pai, né? Ele tinha todos os bens, mas assim, ele não dava valor para aquilo. Até que um dado momento, ele, em vida, né? Imagina, em vida, um filho vira para o pai, pede toda a sua herança e se manda para desfrutar das coisas do mundo. Mas aí tem um detalhe muito importante. O filho pródigo, ele não voltou por amor.
Ele voltou por necessidade. Enquanto ele tinha dinheiro, ele não ligou para a família nem para o pai. Foi só quando ele tinha quase que comer a comida dos porcos. Para os judeus seria a pior coisa do mundo, porque para os judeus porcos são o mais amaldiçoado dos animais, né? E quando ele tinha que comer a comida que os porcos comiam, ele não comia nem a carne de porco. A comida que os porcos comiam, nessa hora ele falou, ai, pelo amor de Deus, eu tenho a casa do meu pai, onde até os criados comem com fartura, e eu aqui, desse jeito, vou voltar e vou pedir a ele. Não foi o amor que moveu inicialmente, foi exatamente a necessidade. O amor é do pai, não... Parece que deu uma travada aí, padre. Opa, parece que deu uma travada. Vou chamar ele aqui. Vamos ver se ele está online de novo. Só aguardar um pouquinho, o Padre Cândido voltou aqui. Só um minutinho, tá, gente? Vou convidar ele. Eita. Eu acho que foi. Esperar o Padre Cândido aqui. Pronto. E ele? Opa, parece que deu uma queda aí, se você puder voltar. Aí não, eu só... Eu reconectar porque eu não estava conseguindo te convidar. Não, eu só vou concluir. Voltou a travar, não, né? Não, tá dando um girinho assim, mas tá indo. Tá, eu vou concluir também, eu acho que está na hora, porque aqui tem esses problemas. Então, estava falando que a parábola é do Pai Misericordioso. E no Museu de São Petersburgo, na Rússia, né, tem um quadro do Rembrandt sobre esta, que é a coisa mais linda, e dá para, contemplando o quadro, você faz exatamente a meditação sobre esta parábola. Sobre a parábola do Pai Misericordioso. O que chama a atenção não é o filho pródigo que não presta porque ele fez muita coisa errada, e também a volta dele não foi porque ele amou o pai, não foi por necessidade, não é do filho mais velho, que também era muito arrogante. O centro da parábola de Jesus é o Pai Misericordioso, que é Deus. Ou seja, diante de Deus, do amor misericordioso de Deus, nós todos somos um pouco, ou filho pródigo, ou filho mais velho, aqueles que se consideram muito santos, ou aqueles que também jogaram a vida para fora. Nós todos somos um pouco isso, né? Agora, o que nós não podemos perder de vista é o Pai misericordioso, que é Deus, é a casa paterna, e o abraço do Pai que está sempre pronto a nos acolher. É a mensagem que eu deixo para vocês nesse início de Quaresma. Deus, o nosso Pai, está pronto, de braços abertos, a nos acolherem a qualquer momento, seja pelos pecados grandes ou pequenos, porque para Deus, qualquer pecado, por menor que seja, afeta a santidade absoluta de Deus. E, portanto, Ele está sempre aberto a queimar no fogo do seu amor as nossas faltas, as nossas misérias. Eu deixo para todos vocês um grande abraço, porque eu acho que daqui a pouco vai começar a cair outra vez. Muito obrigado pela participação. Não se preocupa não, padre. Acontece mesmo, às vezes dá uma travada, não se preocupa não. Mas vamos tentar, só para a gente, né, continuar, só para finalizar, você tem o seu horário aí. Mas dentro desse, né, quando eu estava falando dessa questão do filho pródigo, vem também a questão do castigo, né? Você bem falou, não foi por amor que ele voltou, mas sim porque ele provou ali do castigo. E trazendo até pro contexto que a gente vive, né? A gente lembra castigo que o pai não queria. O castigo por consequência das suas opções, não porque o pai quisesse. É como a própria palavra nos diz, né? O salário do pecado é a morte, né? E olhando para o contexto até do mundo, do que a gente está vivendo, esse contexto de guerra,
peste, tudo isso que a gente está vivendo que é fato novo. Até, por exemplo, ali por 2018, 2019, ninguém pensava nessas coisas, né? Parecia que tudo transcorria. Só que o salário do pecado é a morte, né? E se a gente plantou morte, a gente vai colher morte. E a morte, ela vem de onde? Dos nossos pecados. E tem o terceiro segredo de Fátima, que a igreja ainda não revelou, né? Revelou uma parte, né, do segredo, e falava justamente desse contexto de castigo, de coisas que iriam, né, recair sobre a humanidade. Você acha que a gente não está vivendo um pouco desse contexto, padre? Trazendo até dentro dessa questão do filho pródigo. Igual o senhor mesmo disse, não foi por amor que ele voltou, mas ele foi castigado pelas escolhas dele. Será que não é um castigo para muitos dos filhos voltarem? E assim, não só igual você disse, né, a questão do fogo, né, a igreja vai ali, ela queima todos os seus pecados. Mas também existe a questão do arrependimento, né? Você tem que se arrepender, você não pode ficar ali toda hora lá no Padre Cândido confessar o mesmo pecado, é lógico. Você tem que confessar o mesmo pecado até se sentir firme, isso não é um problema, mas a questão mesmo do arrependimento, olha, eu não vou fazer mais isso, eu vou buscar uma alternativa, eu vou seguir uma rota diferente. Se meu problema é, sei lá, um pecado contra a castidade, que eu passo uma determinada rua, é a rua X, a partir de amanhã eu vou passar na rua Y, porque eu sei que a rua X é o meu problema. Uhum. Olha, com relação às revelações do segredo de Fátima, nós sabemos que é uma revelação privada, revelação particular. E isso é muito claro, né? São Paulo diz na sua carta que a única revelação é aquela que vem dos apóstolos. Agora, nada disso impede que possa, na medida em que a mensagem converge com a própria mensagem do Evangelho, e é só olhar a mensagem de Fátima. Se não olha revelações, assim por diante, mas olha simplesmente o espírito da mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Oração e conversão. Esta é a mensagem. Esta mensagem é do Evangelho, claro, São Marcos começa desse jeito, São Mateus também, e hoje nós falamos isso, né? Convertei-vos e crede no Evangelho. Esta é a mensagem que ecoa. E outra coisa, esta conversão e essa disposição é perene, é diária. Não que a gente pense que vai acontecer. Não. A expectativa da vinda de Jesus não é só uma expectativa do futuro, mas é presente. Jesus vem a cada momento e a gente tem que aproveitar. Em teologia nós temos um nome para falar de tempo. Então tem o tempo que na Bíblia e na teologia se chama kairos. O tempo kairos é agora, é este minuto. Chama-se oportunidade. Eu até disse na homilia hoje de quarta-feira de cinzas, não é mais uma quarta-feira de cinzas, é a oportunidade que Deus está nos dando a cada momento, uma oportunidade que a gente tem que agarrar, porque não sabemos se haverá outra, porque o futuro nós não sabemos. Então, para cada um de nós, mas não só para mim individualmente, para a igreja como tal, para o mundo como tal. O Evangelho, Jesus conta muitas parábolas dessa forma. Aproveitem. Aliás, na Quaresma tem eis o tempo de conversão, eis o tempo de salvação, eis o tempo de oportunidade que nós temos. É um tempo que devemos aproveitar hoje, agora. Amanhã não sabemos. Tá bom? Acho que eu tenho que ir agora. O pessoal está me chamando. Se puder dar uma bênção para o pessoal, padre, para a gente finalizar esse momento, agradecer a sua disponibilidade. Tá bom, obrigado. Eu vou dar uma bênção. Pela intercessão de Maria, nossa mãe, pela misericórdia de Deus, que é nosso Pai, desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus Deus. abençoe, Padre. Muito obrigado. E uma excelente noite para o senhor aí. Obrigado, tchau. Eu convido a todas as pessoas que tiveram pela primeira vez aqui estava no Instagram do Padre, está pela primeira vez aqui, a seguir a nossa página, a seguir também a página do Padre Cândido. Ele posta muitos conteúdos bons, né? Então, é um sacerdote do Senhor. Eu creio que pode ser de grande valia, né? Essa troca. E eu também gostaria de rezar uma Ave Maria por todas as pessoas que acompanhou, né, nesse tempo que a gente está começando essa série, a Quaresma Cutis. A gente está no 2º ano, e é uma grande graça a gente poder estar celebrando, né? Então a gente, né, começa agora, nessa quarta-feira. Então toda quarta-feira, né, quarta, quinta-feira, a gente vai ter esse encontro aqui. E agradecer a todos que, né, nos acompanharam, e foi uma noite de muitas bênçãos, né? Ter esse sacerdote do Senhor, poder estar proclamando a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e adorado. Nós também temos uma página lá no YouTube, né? Essa live também vai estar lá, né? E é isso. Salve Maria e viva o Beato Carla Cutis. Até a próxima.